Bom, chegamos à nossa última aula na parte básica do Excel. Não que seja a última aula do curso, mas sim do módulo da parte básica. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão me acompanhando até aqui, chegaram até esta etapa. E gostaria de dizer que é muito importante para o crescimento do conteúdo dos vídeos, para que eu consiga trazer novas ferramentas, novos processos, novos aprendizados e complementar cada dia mais e mais o curso para vocês. Bom, especificamente falaremos nesta aula sobre tabela dinâmica. Então vamos utilizar aqui a mesma planilha que utilizamos nas aulas anteriores. E para quem não sabe, eu vou dar uma breve explicação, um breve resumo do que é a tabela dinâmica, tá bom? Bom, a tabela dinâmica ela é um relatório gerencial que você pode criar através de uma tabela de dados, ou seja, ferramenta muito útil e de fácil utilização para análise de dados e tomadas de decisões, tá bom? Então, a partir de dados, a partir de informações, a partir de uma tabela que você tenha no Excel, é possível criar uma tabela dinâmica para que através dessa tabela dinâmica você tenha uma facilidade de análise de dados, tomada de decisões de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. Bom, um relatório de tabela dinâmica é uma tabela interativa que você pode usar para resumir rapidamente grandes quantidades de dados. Então, levando em consideração novamente o ramo profissional, nós trabalhamos ali em uma multinacional, tem média de 3.000 funcionários. Quero fazer um relatório especificamente sobre determinado setor, determinados funcionários, determinados cargos, determinadas profissões, enfim. Isso vai ser bastante utilizado com o conjunto da tabela dinâmica. Bom, como que nós fazemos a tabela dinâmica? Vamos lá na parte prática. Primeiro de tudo, é necessário fazer uma seleção das informações que nós devemos utilizar. Como que isso funciona? Dentro da guia Inserir, que nós já vimos anteriormente, nós temos aqui o primeiro grupo do lado esquerdo superior chamado Tabelas. Bom, no grupo Tabelas nós temos aqui a ferramenta chamada Tabela Dinâmica. E aí ele mostra aqui algumas opções fora a ferramenta por si, a ferramenta padrão. Uma vez que eu clico na tabela dinâmica, ele vai mostrar para mim aqui qual que é o intervalo de seleção. O que é o intervalo de seleção? Quais as informações eu quero utilizar para que a planilha ela seja criada? Perdão, para que a tabela dinâmica ela seja criada. E aí ele vai me mostrar por obrigatoriedade aqui desde o A1 até o A16. Seria aqui a nossa primeira coluna, né? Enfim, poderia fazer uma outra seleção? Poderia. Ó, se eu vier a clicar, eu posso fazer uma seleção nova. Beleza? Então aqui, ó, do A3 até o G16. Beleza? E aí ele vai perguntar aqui na parte de baixo, olha só, escolha aonde você quer colocar a tabela dinâmica que vai ser criada. Você quer manter ela na mesma planilha juntamente com a tabela que você já possui ou você quer criar uma nova planilha? Eu sempre gosto de utilizar a criação de uma nova planilha porque a gente enxerga esses dados separados, tá bom? Fazendo isso, automaticamente quando você der um OK, vai ser criada aqui uma planilha. Provavelmente a de vocês vai ser a planilha 2, a minha veio como 3 porque eu deletei uma planilha 2 aqui, tá bom? E aí nós temos aqui ao lado esquerdo a nossa tabela dinâmica, que por enquanto não existe informações. E ao nosso lado direito nós temos um outro menu contendo aqui alguns campos, alguns filtros, colunas e etc. Que a gente vai entender o porquê de tudo isso. Como eu expliquei anteriormente, né, a tabela dinâmica ela funciona de acordo com as necessidades. Então o nome já diz, dinamismo, né, dinâmica. Então eu consigo moldar minha tabela de acordo com as necessidades, visualizando apenas os campos, as colunas e as informações que eu quero para aquele determinado momento, para aquela determinada ocasião. Então, por exemplo, eu gostaria de saber em relação às pessoas os nomes. Automaticamente quando eu tico, ao lado esquerdo já aparece todos os nomes que eu tenho na minha planilha. E quais são os cargos de cada um.
Então ele vai mostrar aqui, ó, em uma forma de cascata, tudo que é pertencente àquela determinada pessoa. Então, por exemplo, quero saber o nome das pessoas, quais são os cargos e os salários atuais. E ele vai acrescentar uma segunda coluna, vai me falar, olha só, o Antônio, ele é um analista plênio e ele tem aqui um salário mensal de R$ 3.778,46. Bom, eu queria saber a área. Então, quando eu flego a área, olha só, vai falar aqui que o Antônio, ele é da área de financeiro e ele atualmente é de um cargo de analista plênio. Se por um acaso eu fazer uma inversão, eu ticar o inverso, olha só, eu ticar primeiro a área, depois o cargo, ele inverte. Se eu ticar primeiro o cargo e depois a área, inverte, beleza? Então, são alguns conceitos que a gente consegue fazer utilização. E aí ele mostra aqui, ó, arraste o campo entre as áreas abaixo. O que acontece se, por exemplo, eu pegar aqui um campo e adicionar para filtros? Automaticamente ele criou um novo filtro aqui, ó. Filtro com código. Se eu utilizar esse filtro, ele vai fazer a filtragem daquela determinada pessoa, daquele determinado valor, mostrar aquele determinado cargo, aquela determinada área, porém a partir de um código de funcionário específico que eu coloquei. Entende? Então é uma filtragem bem enxuta, né? Ah, eu queria visualizar aqui quais são os meus funcionários que sejam ali do código 1, 4 e 8. Ele vai mostrar para mim aqui. Por que sumiu ao lado direito? Porque eu cliquei fora. Se eu voltar a clicar aqui dentro da nossa tabela dinâmica, ele volta a exibir o menu. Beleza? Bom, esses filtros aqui, eles vão ter uma série de finalidades, uma série de funcionalidades e de importâncias conforme as necessidades do dia a dia. Não compensa eu mostrar tudo para vocês de uma certa forma, porque o vídeo vai ficar um pouco longo, um pouco extenso, e vocês não vão conseguir absorver da maneira que eu quero que vocês absorvam. Então, o qual é necessário? Entender o básico e a partir do básico vocês fazerem aí algumas explorações de como funciona cada um desses campos, o que pode ser visto, o que não pode ser visto, quais as suas limitações, quais as suas brechas, tá bom? Bom, essa é a última aula, como eu comentei lá no início, sobre a parte básica do nosso módulo de Excel. Vou trazer para vocês a partir daqui algumas atividades de fixação, lembrando que durante o período do curso nós não tivemos nenhuma, então vão ter ali uma série de atividades no qual vocês vão poder fazer ali algumas práticas, rever algumas metodologias, refazer algumas atividades, para que a partir dessas atividades nós possamos entrar afiados para o módulo avançado do Excel. Muito obrigado até aqui, mais uma vez eu agradeço imensamente você estar me acompanhando e eu espero você no próximo módulo.